Olá, turma do 7º ano, tudo bom com vocês? Bem, nossa última aula nós trabalhamos sobre a questão do gênero da notícia e deixamos alguns exercícios para que vocês pudessem ir respondendo. Só que ele é um pouco extenso, então eu dividi ele em duas partes. Hoje eu vou colocar aqui a primeira parte das respostas do exercício anterior e aí eu vou relembrar novamente, né, a questão desse gênero que nós já trabalhamos e aí nós vamos dar sequência nas respostas dos próximos exercícios, tudo bem? Então vamos aqui para nossas respostas e aí no final eu vou somente relembrar os pontos importantes da notícia e aí você vai dar sequência nas atividades. Vamos lá! Bem, vamos lá. Nós já vimos na aula anterior sobre a questão da notícia, eu vou somente colocar pontos importantes aqui que eu falei em relação na aula anterior. Vamos aqui relembrar. É um gênero texto jornalístico, né? Ele não é literário, ele tem um texto informativo, presente no cotidiano das pessoas, encontrado nos meios de comunicação, como jornais, revistas, internet, entre outros. Pode ser textos descritivos, ou seja, detalhados e também narrativos, ao mesmo tempo apresentando tempo, espaço e os personagens envolvidos. E a função de informar de forma neutra, fatos recentes e atuais para o seu público leitor. E aí você dá continuidade nas atividades que estão na página 46 e 47. Ainda também se tratando desse mesmo assunto, tá, gente? Não é outro assunto não, tá bom? Ainda se tratando do mesmo texto que nós lemos lá nas páginas anteriores, tá bom? Então você faz as atividades e aí na próxima aula nós vamos dar sequência. Outra coisa, a partir da semana que vem, nós já vamos trabalhar o livro do volume 3. Então quero já deixar bem claro aqui para você que você já está disponível, o novo livro. Então se você ainda não pegou, não deu tempo, vem na escola, pega o seu novo livro para a gente poder já ir trabalhando nele, tudo bem? Então nós vamos encerrando por aqui, um abraço virtual para você e até a próxima, tchau, tchau!
Olá, alunos do 7º ano, mais uma vez aqui, professora de ciências, e hoje vim trazer um tema bem interessante para vocês, já que a gente está falando de plantas, de árvores, de sementes, né? Mas hoje a gente vai falar sobre um assunto bem legal, que é a celulose. Então, hoje, dia 6/8, nós vamos falar o que é celulose, como que ela é produzida, quais as utilidades e os impactos ambientais relacionados à sua produção, tá? Vamos falar sobre isso. Bom, celulose, gente, é a principal massa celular estrutural das plantas. Ela é formada por monômeros de glicose ligados entre si. Em 1838, ela foi descoberta pelo químico francês Anselme Payen. Ela é uma importante matéria-prima para as indústrias que são extraídas geralmente de eucalipto, pinheiro, algodão, bambu e entre outras também, espécies de árvores. Vamos lá. A celulose ela está presente no papel, ela está presente em fraldas descartáveis, tecidos, papel higiênico, absorventes, enchimentos de comprimido, emulsionantes, espessantes e estabilizantes de alimentos industrializados, né? Temos os hambúrgueres e queijo ralado. Também é utilizado em adesivos, biocombustíveis e materiais de construção. Nos alimentos que a gente adquire, né, nas folhas e vegetais, elas auxiliam um papel importante na formação do bolo fecal. Então, ela também ajuda no funcionamento do sistema digestivo. Então, para vocês verem, não é pouca coisa que essa substância faz, né, que a celulose faz. Bom, e como que ela é produzida? Ela é sintetizada naturalmente pelos diversos tipos de vegetais e passa por uma série de processos para serem utilizados pelas indústrias. Temos ali a etapa florestal, preparação da madeira, obtenção de celulose, secagem e acabamento. Aqui a gente vai falar sobre a etapa florestal. Nesse processo, a produção de celulose se inicia com um plantio de sementes nos vegetais. Temos aqui a imagem de eucaliptos. Então, demora o eucalipto mais ou menos até 7 anos para crescer. Então, eles preparam ali o solo, faz o plantio para depois de um tempo eles irem lá e tirar essas toras de eucalipto. No caso aqui, né? Tem outras espécies também. Mas o eucalipto é o que é mais rápido. Essa é a vantagem, cresce mais rápido. E aí depois temos ali a preparação da madeira. As toras elas são encaminhadas para as fábricas, onde elas vão ser descascadas e vão ser levadas até picadores e serem transformadas em cavacos, que são pedaços pequenos de madeiras. E aqui a imagem do caminhão levando ali as toras de eucalipto. Depois vai ter a obtenção da celulose. Esses cavacos eles vão ser transportados até os digestores, que vai cozinhar aquilo ali e vai fazer a polpação. Qual é a intenção disso? Ele vai separar a lignina da madeira, né? A lignina é responsável pela cor e resistência da madeira. E nesse momento ele vai ser retirado. Depois da separação da lignina, é feita uma operação de lavagem e peneiração e separar as impurezas que são reutilizadas depois. E depois vai ter ali o branqueamento com reações químicas, para que fique mais puro ali o produto final. Depois disso vai para a secagem, após o branqueamento. A celulose é enviada para a secagem. O objetivo é retirar a água da celulose, depois ela irá para a cortadeira. Depois disso, eles vão cortar e vão enviar para outras indústrias e para cada um de seus determinados fins. Bom, o que impacto ambiental pode afetar ali no meio ambiente? Bom, as etapas que mais causam impacto são etapa florestal. Por quê? Porque muitas vezes não é um plantio ali adequado. Pode ser que seja de floresta mesmo, floresta nativa, e isso não pode, isso é até proibido. Na fase de branqueamento, que usa produtos químicos, a destinação dos resíduos também, que pode ser inadequada, pode prejudicar o meio ambiente. No caso da monocultura do eucalipto, outro impacto ambiental é o consumo de água, porque o eucalipto ele
ele consome muita água e isso vai ter um impacto na umidade do solo, nos rios e no lençol freático. No caso florestal, vai depender um pouco da empresa também, né? Tem empresas que fazem o seu próprio espaço ali de plantio de espécies justamente para esse fim, mas tem outras que trabalham ilegalmente, pegando madeira ilegal, né? Desmatando aí sem autorização. E aí eu passo para vocês um vídeo, um link no YouTube que vai falar sobre esses processos que eu falei para vocês e vai falar também como que é feito o papel. Então peço que vocês assistam também, que vai contribuir no entendimento de vocês, tudo que eu falei, e para vocês aprenderem também como é que funciona. E, inclusive fala de uma árvore de eucalipto gera tanto de papel. Então essa informação vocês vão ver nesse vídeo também, tá? Então por hoje é só, um abraço e até mais! Olá, sétimo ano, tudo bom com vocês? Vamos iniciar mais uma aula de geografia. Agora nessa aula de geografia, nós vamos conhecer o assunto do próximo bimestre, tá? Mas não se atentem ainda a procurar, não. A gente vai fazer apenas uma introdução do que a gente vai ver no próximo bimestre. Basicamente o assunto é bem simples, bem fácil e legal de se conhecer. A gente vai conhecer as regiões brasileiras, começando aí pela região norte, a nossa região norte aí, certo? O que nós vamos conhecer relacionando a região norte? Nós vamos conhecer um pouquinho da economia, do clima da nossa região, as características da nossa região, qual a influência da nossa região em relação às outras regiões, as questões também naturais, né? O clima, o solo, o relevo, a hidrografia, a economia, os aspectos populacionais. Vamos ver um pouquinho de cada coisa relacionando a região norte, certo? Vamos lá. Primeiramente nós temos aí a região norte é a mais extensa do Brasil, ocupando uma área equivalente a 45,3% do nosso território. A região norte ela é uma das 5 grandes regiões brasileiras estabelecidas pelo IBGE. É formada por 7 estados: Amazonas, Pará, Amapá, Roraima, Rondônia, Acre e Tocantins. Então uma coisa que vocês têm, que muita gente confunde, é a questão da extensão. A região norte ela é a maior em extensão territorial, gente. Não confunda a questão da população com a extensão territorial. Em relação à população, ela está aí em penúltimo lugar, ok? Mas em relação à extensão territorial, ela é a primeira, ou seja, a nossa região ela é vasta em relação à questão territorial, o espaço, né, em relação ao seu espaço aí. Então, o que ela vai caracterizar também sobre a região norte? A sua área, número de municípios, quantos municípios? 450. População, aí o total de população que mora tanto na área urbana como também na área rural. Densidade demográfica, que é a distribuição da população no geral. A questão do crescimento demográfico também. A mortalidade infantil, o analfabetismo e a participação do PIB nacional, ou seja, o quanto que a nossa região contribui para a economia do país. Então, tudo isso daí, mas professora, por que a gente tem que conhecer cada um desses aspectos aí? Primeiramente, porque está relacionando a economia, a questão social, a questão populacional, desenvolvimento do nosso estado, da nossa região no sentido geral. Então tudo isso daí é para um vasto um caso necessário para a distribuição da economia, da população. Por que o IBGE ele faz todo aquele quantitativo? Para saber
Qual é a região que tem o maior índice de analfabetismo? Qual é a região que tem o maior índice de pessoas desempregadas? Então, tudo isso aí é dividido tanto por regiões como por estados também, certo? Essa tabelinha vocês podem encontrar lá no site do IBGE, lá tá distribuído certinho para vocês conhecerem também. Aí nós temos a região norte no aspecto político, né, dividindo aí os estados e as capitais também, os limites do estado e os rios também, a densidade aí relacionando a hidrografia também, a gente vai falar mais à frente aí sobre esse assunto. Em relação aos aspectos físicos, como é que está relacionado aí? A região norte ela é conhecida pela densa floresta equatorial úmida, a floresta amazônica pelo clima quente e úmido e também pela quantidade de rios extensos e caudalosos, ou seja, os rios aí com grande quantidade de água. O relevo, como é que está distribuído? Qual é o relevo da nossa região? O relevo da nossa região apresenta baixas altitudes, com exceção das terras localizadas nas divisas do Brasil, com Venezuela, Guiana e Guiana Francesa também. Então, nós temos aí as variações de relevos, planaltos, planícies e cadeias montanhosas, né, que se concentram aí na nossa região, certo? Mas o que vai representar esses tipos de relevo? Vai representar na agricultura, na formação da agricultura, na formação dos tipos, né, de plantios. Quais são os tipos de plantios que são essenciais, que nós podemos ter na nossa região? Tudo isso daí está relacionado às formações de relevo também, certo? E aí nós temos o mapa também distribuindo os planaltos, planícies e a depressão, né, as cadeias montanhosas também. Isso daqui você pode encontrar também lá no site do IBGE, que tá tudo separado lá, certo? Aí nós temos aí as variações de relevo, como é que está distribuída as formações de relevo na nossa região. Nós temos, por exemplo, depressão amazônica, depressão marginal, os planaltos amazônicos aí, as depressões, né, norte amazônica. Essas variações de relevo, quando a gente... Ah, professora, mas relevo... Como assim? Não estou entendendo. Relevo, porque a gente tem que entender como é que está dividido. Por quê? Aquilo que eu falei para vocês, além da gente saber, existem locais, por exemplo, como nossa terra é úmida, né? Existem locais que existem certos tipos de plantio que não tem boas condições para plantar, e nem é todos os locais onde o nosso solo ele é fértil, não. Ele precisa de um tratamento, além devido à exploração, né, das riquezas minerais também, certo? Aqui eu coloquei para vocês as formas de relevo, tá? E vocês podem estar fazendo a leitura depois aí. Planaltos, cadeias montanhosas, depressões e as planícies também. Então, esse daí é um dos assuntos que a gente vai estudar na nossa próxima aula em Geografia, ok? Muito obrigado e até a próxima! Olá, sétimo ano! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula em casa. A aula de hoje é correspondente ao dia 6/8/2020 e nós iremos fazer uma prévia do que nós iremos estudar ao longo do nosso terceiro bimestre. Vamos lá? Então, nós iremos entrar no terceiro bimestre falando um pouquinho do neoclassicismo, tá? É somente uma introdução sobre aquilo que a gente vai abordar ao longo do nosso terceiro bimestre. E um dos conteúdos que a gente vai estudar bastante dentro do terceiro bimestre chama-se neoclassicismo, que é um período artístico totalmente diferenciado do barroco que nós estudamos no segundo bimestre.
e do Renascimento que nós estudamos no primeiro bimestre. Então, ao longo do terceiro bimestre, a gente vai ver um pouquinho sobre esse estilo artístico que superou ou que veio posterior ao Renascimento, veio posterior ao Barroco. E aí nós entramos no período do Neoclassicismo. O neoclassicismo ele surgiu lá basicamente durante o século XVIII, tá? Depois que acabou o período barroco. No finalzinho do barroco começou a surgir a tendência neoclassicista com questões totalmente diferenciadas daquele exagero que tinha no barroco. Esse estilo artístico ele se remete muito à arte greco-romana. Então, lá no início da civilização, na Grécia Antiga, o neoclassicismo tentou abordar algumas questões que era trabalhada lá na arte grega-romana, tá? E ela vem sempre trazendo os modelos mais clássicos da Grécia Antiga. Então, a gente vai ver alguns aspectos, alguns pintores, algo da arquitetura, que vem retratando tudo isso que era trabalhado lá na Grécia Antiga. O neoclassicismo traz essa aproximação da Grécia Antiga para esse estilo mais novo, que é chamado de neoclássico. Dentro da arquitetura, eles tentam trazer a organização das cidades. A gente vai ver isso bem com calma, bem compassadamente, cada item deste, certo? Dentro da pintura, o retrato das pessoas ganharam mais força. Não se trabalhava muito paisagem, não se trabalhava muito histórias, mas sim agora o foco era na pessoa, certo? Os retratos ganhavam mais força, trabalhando a individualidade, trazendo a característica, tentando trazer o belo. Agora aqui tudo remete ao que é lindo, ao que é belo, ao que era mais trabalhado como beleza estética na época. E traz muita simplicidade dentro desse contexto, porque eles tentavam trazer o ser humano na sua essência, trazendo seus detalhes, tentando melhorar o indivíduo. Alguns pontos que a gente vai ver lá na pintura, futuramente, nós iremos retratar esse aspecto da beleza, né, da individualidade, da sensibilidade humana. Outra coisa que a gente também vai ver ao longo do terceiro bimestre é a técnica da pintura. Como é que se trabalhava a pintura no neoclassicismo? Dentro desse período, a arte ela começou a ser ensinada. Por quê? Porque dentro desse contexto tentavam-se trabalhar o belo e esse belo tinha que ser mostrado. Então o ensino da arte começou a ser trabalhado, ou seja, montava-se escolas, academias de arte para que o ensino da arte fosse propagado, fosse transmitido, né? Então tinha técnicas para o desenho prévio, né? Fazer um esboço antes de trabalhar todo o detalhe, sombra, claro e escuro, toda a técnica para se desenhar, para se desenvolver um bom desenho, né? Então tudo isso era trabalhado dentro das academias da arte. Dentro da pintura em si, trabalhava-se muito a questão do equilíbrio, que nós estudamos um pouquinho lá no Renascimento, né? A questão do claro e escuro, para poder fazer um sombreamento na imagem, para trazer aproximação, um pouco de realidade, um pouco de volume. A questão da simetria, trabalhando a simetria do rosto, a simetria da figura no quadro. Também trazia muito característica da perfeição, tentavam trabalhar muito a questão da perfeição. E um período histórico que se baseou o neoclassicismo foi a Revolução Francesa, né? Lá no tempo de Napoleão Bonaparte. Toda essa questão fez fortalecer a arte neoclassicista, né? E nesse ponto também a arte começou a ser criticada, até porque existiam escolas de artes naquele tempo, então a arte ganhou visibilidade, né? Todo mundo queria ter acesso à arte, e aí levantaram-se muitos críticos da arte, e aí eles iam contextualizar, iam criticar, iam dialogar sobre as artes que estavam sendo produzidas. Outro ponto muito importante que a gente também vai ver bastante ao longo da nossa discussão sobre o neoclassicismo no terceiro bimestre é a questão
da conquista do público pela arte, ou seja, o público em si tendo mais visibilidade da arte, tá? Eu trouxe aqui algumas imagens para vocês, brevemente, para a gente conhecer um pouquinho de alguns artistas neoclássicos, né? O primeiro é Jacques Louis David. A gente chama basicamente ele de Davi, tá? Davi, ele trouxe algumas obras muito lindas, né? Tentando trazer essa individualidade, tentando trazer esses aspectos da simplicidade, trabalhando um pouquinho de técnica de claro e escuro, para a gente tentar compreender como era o estilo neoclassicista, tá? É só uma préviazinha para vocês conhecerem. Eu vou falar dessas obras em outra aula mais especificamente, para a gente tentar entender melhor cada obra dessas. Então nós temos aqui um quadro chamado A Morte de Marat, que foi um quadro muito importante que Davi pintou. Nós temos aqui outra obra muito clássica dele, que é Napoleão Bonaparte, né? Ele pintou o retrato de Napoleão Bonaparte. Vamos conversar um pouquinho sobre essa história em outra aula específica. E o retrato de uma jovem ali de 1800, que ele tentou trazer essa simplicidade, a beleza dessa moça, dessa mulher, certo? Então, Jacques Louis David, um dos artistas neoclássicos, a gente vai aprofundar melhor da história dele em outra aula. Nós temos aqui outro artista também que marcou muita história no neoclassicismo, foi Jean Auguste Dominique, mais conhecido como Dominique, né? Ele pintou também retrato de Napoleão Bonaparte nessa questão do seu trono imperial, né? A gente vai falar um pouco dessa obra futuramente. E nós temos aqui a Aposteose de Homero, outro quadro que tem também bastante coisa para a gente discutir sobre simetria, sobre equilíbrio, sobre essa questão histórica de todo o contexto. Basicamente, essa foi uma introdução básica sobre o que a gente vai ver ao longo do terceiro bimestre sobre neoclassicismo. Vamos afundar melhor nesses artistas, nessas obras que a gente acabou de ter uma prévia sobre elas. Então, por hoje a gente vai ficar por aqui. Espero que vocês se sintam curiosos para conhecer mais sobre o período neoclassicista. Estou sentindo sua falta lá no Plantão Tira Dúvidas. Beijinhos e abraços e tchau, tchau!